Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Pereira da Silva Neto, sou professor de História. Sejam todos bem-vindos. Nesta aula falaremos sobre o início da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Tá? O objetivo da nossa aula é identificar, analisar e relacionar os processos da Revolução Francesa. A aula terá dois momentos. No primeiro momento, teremos uma explicação do início da Revolução Francesa. No segundo momento, acontecerá a nossa atividade prática, usando a metodologia ativa por rotação de estações. A Revolução Francesa ela acontece no início do século XVIII, em 1789 até 1799. Vamos pensar um pouco. Como era a França nesse período? Que regime de governo existia na época? E o que estava acontecendo de grave na França para gerar uma revolução? Primeiramente, temos que entender o sistema de governo francês do antigo regime. Na época, a França tinha 28 milhões de habitantes, sendo o país mais populoso e mais injusto da Europa. A sociedade composta pelo clero e nobreza tinha vários privilégios, e o rei tinha o poder absoluto. A sociedade francesa também era composta e dividida por três estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado era composto pela nobreza, o terceiro estado era composto pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e os camponeses. O rei e os nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégio. Já o terceiro estado só trabalhava para pagar impostos. Um deles era a talha, um imposto que o camponês era obrigado a ceder uma parte da sua produção para a nobreza. E o dízimo, aplicado às colheitas e pago pelo clero. Isso gerava muitos conflitos. A burguesia estava insatisfeita com a monarquia. O rei Luís XVI precisava de dinheiro para equilibrar suas contas. O rei gastava mais do que arrecadava, aumentava os impostos e os preços do alimento. E a consequência era a fome, o desemprego e uma grande insatisfação social. O rei não teve outra saída e convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que não era consultada há 175 anos. Tá? A Assembleia era composta pelos representantes dos três estados, clero, nobreza e burguesia. Os trabalhadores urbanos e os camponeses também estavam nesse dia. Mas no início dessa Assembleia, o rei, com seu poder absoluto, já tinha decidido tudo. E disse, vai continuar tudo igual. A votação vai ser por estado e eu vou aumentar os impostos do terceiro estado. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Então o deputado Mirabeau disse, estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. Assim os deputados do terceiro estado se comprometem em elaborar uma constituição. E quando a notícia se espalhou que o rei tinha reprimido esta assembleia, os populares da cidade de Paris saem à rua saqueando os depósitos de armas e de alimentos. E assim começa o processo revolucionário da França. Tá? Em assembleia também foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada na Declaração da Independência Americana de 1776 e no princípio do espírito iluminista, as três palavrinhas mágicas, liberdade, igualdade e fraternidade. Os deputados, eles votam o texto final no dia 26 de agosto de 1789. A declaração era composta por 17 prenúmbulos, referentes ao indivíduo e à nação. Um dos principais dizia que os direitos naturais são imprescritíveis, como liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Depois de muita pressão sobre o rei, ela foi ratificada pelo rei. A burguesia, junto com a população e o apoio de alguns soldados do exército, invadiram e tomaram a Bastilha. Tá? Essa prisão era o símbolo do absolutismo e do abuso do poder do rei. Na Bastilha, Luís XVI prendia sem julgamento seus adversários políticos. Então a queda da Bastilha acontece em 14 de julho de 1789 e foi o marco da Revolução Francesa. Após a vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma convenção nacional para a elaboração de uma nova Constituição. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino. E a primeira atitude foi abolir a monarquia e proclamar a república. Depois de descobrir que o rei tinha feito acordo com outros monarcas estrangeiros
para invadir a França, o rei Luís XVI foi acusado de traição à pátria e considerado culpado. Os girondinos queriam absolvê-lo, porque eles estavam do lado do rei, mas o jacobino queria sua condenação. E em janeiro de 1793, o rei foi executado e guilhotinado em praça pública, sobre aplausos. O líder do jacobino, Maximilien Robespierre, chega ao poder então, após a execução do rei, e os conflitos aumentam. Mesmo ele tentando manter o controle da situação e criando alguns órgãos especiais, como o Comitê da Salvação Pública, para conter essa crise social e financeira, mesmo distribuindo terras dos nobres entre os camponeses, mesmo abolindo a escravidão das colônias francesas e tornando o ensino primário obrigatório e gratuito, e também tabelando os preços dos alimentos básicos, a tensão entre esses grupos aumenta cada vez mais, ainda mais com a morte do popular Marat por uma mulher ligada aos girondinos. Tá? As pessoas contra essa revolução eram perseguidas, condenadas à morte, sem julgamento e sem direito à defesa. Milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Esse período ficou conhecido como período do terror, onde até entre os jacobinos chegaram a guilhotinar os seus próprios líderes revolucionários, como Danton. Tá? Os deputados Jurandino e os deputados da planície aproveitaram essa radicalização política e deram um golpe. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e condenaram à morte na guilhotina e sem julgamento. Depois de passar esse período de terror e do golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou para os políticos, que representavam agora os interesses da burguesia. E uma nova Constituição estava sendo elaborada em 1795, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula, ok? Agora vamos para a nossa atividade prática. Vamos usar a metodologia ativa de rotação por estações, onde o estudante formarão 4 grupos e cada grupo será encaminhado para uma estação de atividade diferente. Nas atividades, o estudante usarão os aparelhos celulares, os tablets e computadores da sala de informática. Prestem bastante atenção nessas estações de aprendizagem. Todos têm um QR Code, ok? Onde o estudante estará lendo esse QR Code e sendo direcionado para mais informações e materiais sobre a sua estação. Na primeira estação, o grupo 1 confeccionará um fanzine digital sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o grupo fica a critério do grupo. Pode fazer no Word ou no Canva. O professor trouxe um modelo aqui para vocês verem, tá? De um fanzine digital que o professor imprimiu. Vai servir de modelo para vocês, ok? Na segunda estação, o grupo 2 acessarão o formulário Google Sala de Aula e responderão as questões sobre a Revolução Francesa. Já na estação 3, o grupo 3 realizará um desafio entre grupos no Quizzes, para ver quem consegue acertar mais perguntas em menos tempo sobre a Revolução Francesa. Já na quarta estação, o grupo fará a leitura do QR Code e serão direcionados para a plataforma WordWall e desenvolverão um jogo de gamificação, transformando as suas 2 perguntas sobre a Revolução Francesa, ok? Para desenvolver esse jogo, o professor vai demonstrar como funciona a plataforma para vocês. Como acessar a plataforma WordWall? Vamos lá? O grupo 4 vai ler o QR Code e vai ser direcionado para essa página. Aqui vai pedir o e-mail de vocês. Vocês colocam o e-mail do @escola, criam uma senha. Essa plataforma ela é gratuita, tá? E vão vir aqui em criar atividades. Vai aparecer esta página para vocês. Aqui vocês têm várias escolhas, tá? Vamos escolher questionário, tá? E ela vai abrir esta página aqui. Então aqui a gente vai colocar o tema da nossa aula. Revolução Francesa. Aqui você vai colocar a pergunta e as respostas, tá? O professor já tem um modelinho aqui, então aqui tem o nosso tema, a nossa pergunta e as nossas respostas. Só que vocês vão ter que marcar
a resposta correta. Então você marca aqui a resposta correta, desce aqui a barrinha de rolagem e vem em concluído. E a plataforma vai gerar o nosso jogo e vai dar 4 opções de jogo para a gente estar jogando, se divertindo e aprendendo. Vamos testar o nosso jogo? Clique em começar e aqui está o nosso jogo. Em que ano aconteceu a queda da Bastilha na Revolução Francesa? Todo mundo já sabe, 14 de julho de 1789. Vamos para a segunda pergunta. O reinado chamado de terror, qual era o artefato responsável pela morte dos condenados? Ah, essa está muito fácil. Guilhotina. Legal, né? Bacana, né? Não vejo a hora de ver o jogo de vocês, ok? É muito importante que todos os estudantes se comprometam com as atividades, tá? O fanzine, depois de pronto, será encaminhado para a coordenação pedagógica e direção para ser postado em painéis e redes sociais da escola. Na próxima aula, os estudantes acessarão as atividades de gamificação do World Wall e compartilharão entre grupos os seus jogos. O professor também deixou todo o material aqui disponível no Google Sala de Aula para vocês tirarem suas dúvidas sempre que precisarem. E nossa aula chegou ao final. Espero que tenham gostado. É sempre um prazer dar aula para vocês. Até a próxima. Tchau!